Boa tarde. Vou fazer coro aqui com o professor Mário, com a Ângela. Pedir, temos dois secretários aqui de governo, tem gente do gabinete do prefeito, da Sanasa. Pedir encarecidamente. O governo, ao meu ponto de vista, às vezes parece um monstro com um monte de cabeça, né? Uma hidra com um monte de cabeça. A gente tinha uma atitude tão positiva aqui, como foi apresentada pelo diretor do Banco de Áreas Verdes hoje, né, de chamar a sociedade, discutir previamente antes de tomar decisão, e por outro lado a gente vê o mesmo governo tomando uma decisão tão absurda como essa, inclusive já publicando a licença prévia. Lamento, sinceramente lamento muito, até porque daí eu vou me alongar um pouco aqui, vou ser um pouco chato, mas eu faço uma luta particularmente no Parque Ecológico há muitos anos. Fizemos uma luta lá para não ser instalado garra lá, inclusive com ameaça de morte por parte de alguns setores da Polícia Civil. Nós temos uma luta dura contra o garra, não foi instalado garra lá. No relatório, o engenheiro, que do meu ponto de vista, inclusive, tinha que ser analisado, tinha que ser levado do Ministério Público, porque a lei é muito clara quanto à questão da responsabilidade técnica, né? Está lá assinando, tem um RT dele, muito claro, né? Apresentar um documento desse porte, a Secretaria iria aceitar e emitir, né, um documento desse porte, desse nível, de uma obra tão grande. Então, assim, é de se lamentar e muito, porque parece que a gente não consegue avançar. A gente tem feito aqui uma discussão aqui no Conselho do desestímulo que os conselheiros têm em participar. Mas é claro que vai ser desestimulante. Quando a sociedade civil se mobiliza para participar, se empenha, com custo, com prejuízo, qual que é a resposta do governo? A resposta do governo é tratorar a sociedade civil, é passar por cima da sociedade civil. Tem um constitucionalista brasileiro, Carion Machado, que fala muito bem sobre a questão da participação popular, e ele fala o seguinte: quando se fala em controle social da administração pública, procura-se sugerir a ideia de um controle ao mesmo tempo político e social. Não apenas um controle de mérito ou apenas um controle de legalidade, mas principalmente, né, não só apenas, mas principalmente, de eficácia e conveniência. Não é conveniente se fazer um teatro desse porte. O Racionais MC tem uma música que chama Da Ponte Pra Lá. Campinas se repete da ponte pra lá. Da ponte pra lá, da Anhanguera pra lá, a gente tem uma omissão do poder público, né? Em São Paulo, do mesmo modo, por isso que o Racionais MC canta essa música, Da Ponte Pra Lá. E aqui, do mesmo modo, por que não um teatro de ópera no Campo Grande, nos diques? Mas não, vamos fazer, sabe aonde? Em cima das cabeceiras do córrego do Mato Dentro, que na sua foz a sociedade sofre com alagamentos constantes há décadas. Há décadas. Aonde desemboca o Mato Dentro, no Anhumas, alaga. E alaga muito. E eu sei porque eu tenho conhecidos lá, inclusive um conhecido meu recentemente perdeu, na última enchente lá, perdeu uma oficina dentro de serralheria. Perdeu máquinas caras, etc. Então assim, a gente precisa rever o nosso conceito. Eu tenho visto o trabalho da Secretaria do Verde, e tenho inclusive me dobrado a não elogiar porque eu vou mentir, mas minimamente a apreciar o trabalho que a Secretaria do Verde tem feito e evoluído, porque quem acompanha o trabalho aqui no Conselho de Meio Ambiente sabe, o Boni era conselheiro do Meio Ambiente, tem outros conselheiros que vai perceber o avanço que a gente teve em relação ao que se tinha de meio ambiente na cidade e o que se tem hoje. É fato que tem um avanço, mas infelizmente algumas ações do governo, infelizmente, eu falo isso sinceramente porque eu tenho realmente um apreço pelo pessoal que trabalha na secretaria, vejo o esforço deles fazer o certo, mas quando a gente se depara com uma situação dessa, com um PTA desse, sabe? Razoavelmente assim, para não dizer assim, e só desestimulante, é deprimente. Então eu queria fazer um apelo para o governo, mais uma vez fazendo um papel do chato, mas fazer um apelo aqui para os secretários do governo, para o gabinete do prefeito, que a gente faça uma discussão ampla com a sociedade civil, audiência pública. Por que da pressa? Conclua, por favor. Vou concluir. Por que da pressa? Por que ter pressa num projeto tão importante para a cidade? Eu, sinceramente, eu quero um teatro desse porte na minha cidade, quero muito, até porque a gente tem ausência de casas desse tipo. Mas, por outro lado, eu fiz essa pergunta para a Valquíria do gabinete do prefeito. Vai ter orçamento para fazer essa manutenção de 10 milhões? O parque, vou concluir, o parque precisa de 5 milhões em média por ano para fazer a manutenção dele. 5 milhões por ano. A gente vai gastar 80 milhões num teatro que a gente nem sabe se vai ter orçamento para continuar fazendo a manutenção dele. Obrigado, Thiago.